Olá a todos! Hoje vim falar para vocês sobre um ponto extremamente importante na vida de uma criança, sobre a avaliação dela, né? Então, tem alguns pontos importantes que a gente tem que pensar antes de avaliar uma criança e um adolescente com qualquer disfunção do desenvolvimento. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, tá bom? Meu nome é Paula Chagas, eu sou professora associada da Faculdade de Fisioterapia da UFJF. Bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que tipo de resultado a gente obtém nos nossos serviços? Ou seja, o que a gente quer passar como resultado para o nosso cliente? Como que é conseguido o resultado da nossa intervenção e com quem? Com que tipo de clientela? Como que esse resultado é documentado? E quem que é informado do nosso resultado? E como essa informação é fornecida e passada. Esses são pontos imprescindíveis antes de decidir como que a gente vai avaliar o nosso paciente. Então, o uso de testes padronizados, ele tem sido cada vez mais defendido para sua utilização na prática clínica, para a gente não basear a nossa avaliação em julgamentos pessoais subjetivos. Eles têm grande vantagem na objetividade e nos fornecer cada vez mais scores quantitativos, e possibilitar o desenvolvimento de pesquisas, não só para pesquisas científicas, mas para os nossos serviços, para que a gente consiga documentar os efeitos deles. Então, os testes padronizados para avaliação de crianças com disfunção neuromotora, ele permite que a gente descreva objetivamente o repertório de uma criança, ou seja, que a gente descreva todas as habilidades que ela é capaz de executar e depois, com isso, a gente consiga identificar quais as dificuldades que ela apresenta. Com a definição, então, das dificuldades que ela apresenta, a gente define claramente os objetivos da nossa intervenção. Com isso, a gente documenta os efeitos terapêuticos advindos da nossa intervenção, facilita a comunicação entre os profissionais que conhecem aquele teste padronizado e, uma vez que a gente conhece o teste padronizado, a gente consegue interpretar um teste padronizado de forma apropriada, porque a padronização geralmente faz parte do procedimento de desenvolvimento de um teste. Então, quando eu conheço um teste padronizado, eu conheço como que ele foi formado e o que está por trás daquele score. Então, quando alguém chega para mim, por exemplo, e fala que um determinado criança com paralisia cerebral, com 6 anos de idade, tem a classificação do sistema de classificação da função motora grossa, como o GMFCS4, e ela pontuou 30 no GMFM, eu já sei o que esperar do desempenho motor daquela criança. Eu já consigo caracterizar todo o desenvolvimento motor dela na minha cabeça, já imaginar que ponto da avaliação motora ela se encontra. Né? E com isso conseguir já mais ou menos imaginar que tipo de objetivos terapêuticos são possíveis eu discutir o caso com aquele determinado profissional. Então, os testes padronizados, eles têm uma grande utilidade para a prática clínica sistematizada, que é o que a gente tem defendido cada vez mais nos nossos serviços, e para pesquisas científicas. Eu já trouxe esse conceito em uma outra fala minha, mas eu acho que é importantíssimo a gente diferenciar os conceitos entre testar e avaliar, Porque muitas vezes a gente acha que um teste ele tem que nos informar tudo sobre um cliente, tá? E não é verdade. Teste apenas nos informa uma parte. É um conjunto de ações dirigidas ao coleta de informações sobre um item específico, em torno de uma pessoa, fato, situação ou fenômeno, com o fim de emitir um juízo de valor em função de alguns critérios previamente definidos para suportar a tomada de decisões. Refere-se, então, ao uso de instrumentos específicos, O teste não vai me informar o que fazer com o cliente, mas vai me fornecer informações sobre a meta que eu quero alcançar, ou seja, o conteúdo que será documentado como resultado esperado de uma intervenção. Então, mais uma vez, um teste nunca vai me responder tudo sobre determinada criança ou adolescente com uma disfunção neuromotora. Ele vai me informar uma parte, E com ele eu vou conseguir juntar na minha caixinha de ferramentas de testes ou raciocínio clínico para defender o que eu acredito para aquela criança ou adolescente.
A avaliação é um processo muito mais complexo que engloba uma série de procedimentos. Eu vou coletar uma série de informações necessárias para identificar as áreas de dificuldade e de habilidade do indivíduo. A interpretação da informação, então, vai visar o planejamento correto de uma intervenção, com objetivos definidos a partir da informação coletada. Ela inclui a documentação de resultados e recomendações para possíveis mudanças na intervenção. O processo de avaliação, então, vai incluir uma série de procedimentos, uma série de testes, desde a pesquisa de prontuários, observações, entrevistas e a aplicação, então, de testes específicos, tá? Então, por meio de um conjunto de testes, é que eu vou conseguir realmente chegar à conclusão do que fazer com o meu paciente, né? O teste, então, não vai informar o que eu devo fazer com o meu cliente. Ele apenas vai me fornecer informações sobre determinada área, sobre uma meta a ser alcançada pelo tratamento. O que eu quero documentar como resultado da minha intervenção, aonde eu quero chegar. E a tomada de decisão clínica ela é muito mais complexa. Ela requer um conjunto de habilidades e competências que é exclusivo de uma profissão, exclusivo do profissional, que requer expertise também, né? Vem com aprofundamento, com conhecimento daquele profissional. Então, a aplicação de um teste, ele permite que eu identifique problemas, habilidades e dificuldades daquele meu cliente. E a tomada de decisão clínica vai identificar quais são os fatores limitantes que essa criança apresenta ou esse adolescente. E o tratamento vai, sim, tratar os fatores limitantes dos problemas, para na reaplicação do teste eu conseguir identificar quais os êxitos que eu conseguir alcançar, né? Para realmente eu conseguir documentar o resultado. É imprescindível que eu conheça, na hora de escolher um teste, qual o propósito de um teste, para eu não me frustrar com o seu resultado. Existem diferentes tipos de teste que têm diferentes objetivos, assim como um teste pode ter mais de um objetivo. Então, a gente tem testes que são discriminatórios, testes preditivos e testes avaliativos, tá? Eu posso ter um teste que tenha mais de um objetivo, tá? E esse teste, então, ele vai conseguir me falar determinadas características. Então, vamos tentar entender quais são cada um desses propósitos dos testes. Então, o teste discriminativo, ele vai ser capaz de distinguir níveis diferenciados de desempenho, identificar indivíduos com ou sem determinada característica de função específica. Ele vai avaliar se o indivíduo está desempenhando conforme as expectativas de determinado grupo de referência. Eles classificam o indivíduo, a criança ou o adolescente, de acordo com o padrão típico de desenvolvimento, na maioria das vezes, né? E é usado geralmente para identificar aquela criança que é caracterizada como normal, ou adequada para a idade, ou abaixo do adequado para a idade. Exemplo, por exemplo, são os testes baseados em normas. Teste de inteligência, que são usados para distinguir os níveis de desempenho cognitivo. Vou dar alguns exemplos de testes que são utilizados como discriminatórios, né? O teste Denver é um teste discriminatório, né? O teste, o score T do teste do PED, né? Do PED-CAT, é um score que tem uma característica discriminatória, porque ele vai te informar se a criança está adequada ou não à idade, tá? Então, ele tem essa característica nesse módulo discriminatório, tá? O teste preditivo, ou que é capaz de prever o desempenho futuro, ele é capaz de classificar indivíduos em categorias baseado no que será esperado do seu desempenho no futuro, ou em determinada característica, tá? No futuro próximo. Ele identifica em crianças em risco para determinada condição. É usado como uma triagem para identificar indivíduos com qualquer condição, ou se no futuro ele vai apresentar aquela característica. É importante que esses testes tragam características como especificidade ou sensibilidade. Alguns testes aqui na nossa área que apresentam características preditivas. O teste AIMS, Alberta Infant Motor Scale, apresenta características preditivas do desempenho motor ao longo no futuro. O teste General Movements Assessment tem características de prever se a criança vai desenvolver realmente
a condição de paralisia cerebral ou não, o teste Heine, né? O teste GM-FM, a gente consegue prever o prognóstico dela do desempenho motor no futuro. Então, são alguns testes que têm essa característica. E os testes avaliativos são aqueles que têm característica de documentar ou medir a magnitude de mudanças longitudinais em um indivíduo ou um grupo. São capazes de quantificar incrementos atribuídos a um benefício de tratamento. Geralmente são os testes baseados em critério. São idealmente aqueles testes que têm mais de um valor de pontuação, que geralmente tem mais de um ponto. Por exemplo, o GMFM, que tem 4 formas de ponto: 0, 1, 2 e 3. Então, é um teste baseado em critério. Eu consigo verificar mínimos ganhos na evolução daquela criança. O teste PED-CAT novo, Ele tá, a nova versão do teste PED. Ele consegue realmente verificar ganhos ao longo do tempo, porque é baseado em critério, em vários scores ao longo do tempo, O teste para ser avaliativo, ele tem que ter um score contínuo, que vai realmente mudar ao longo do tempo, tá? Então, outra característica importante para eu conhecer sobre um teste são as propriedades psicométricas do mesmo. Nossa, parece um palavrão, Mas o que é isso? Eu consegui entender ao que aquele teste se propõe. O que é isso? Primeiro ponto importante sobre a propriedade psicométrica de um teste é a validade dele. O que é a validade de um teste? É a gente avaliar se o teste se propõe a medir aquilo para o qual foi construído, Então, ele investiga a adequação, o significado e a utilidade de um teste. Por exemplo, eu desenvolvo um teste para avaliar a função motora grossa, com o GM-FM. Dentro dele, eu tenho que ter itens que realmente avaliem função motora grossa, como sentar, levantar, andar. São itens específicos da função motora grossa, Eu desenvolvo, por exemplo, um teste para medir a amplitude de movimento, Para que eu uso isso? Por exemplo, o goniômetro, Para medir ângulo, E aí eu quero realmente um teste que é capaz de medir ângulo. Então, eu tenho que ver se a validade de um teste é apropriado a ele, tá? Outra característica importante de um teste é a confiabilidade dele. Eu verificar se um teste é capaz de ser reprodutível. Ou seja, se eu hoje sou capaz de medir o mesmo teste de forma igual amanhã, Eu tenho que ser capaz de dar o mesmo score hoje e amanhã, ou pelo menos de uma forma semelhante, Eu ter consistência no grau, eu tenho que ter uma consistência de pelo menos 80% no meu score, tá? Como que eu avaliei isso? Com a confiabilidade teste e reteste. Eu consegui avaliar a confiabilidade do teste, tá? Essa avaliação, então, da confiabilidade do teste, eu faço com treinamento. Eu tenho que ser treinada na aplicação de um teste, para eu conseguir realmente medir o teste de maneira igual, tá? Outra característica importante da confiabilidade é ele ser capaz de medir entre avaliadores de forma igual. Ou seja, eu e um outro terapeuta sermos capazes de medir de forma igual. Por quê? A confiabilidade entre testadores é importante para que eu e o meu colega, a gente possa mensurar o teste também de forma igual, Para a gente poder ser comparável entre nós falarmos a mesma língua, a gente realmente atribuir dados iguais. Uma característica importante desse quesito de confiabilidade para testes com seres humanos é que a gente pode considerar até 20% de variabilidade, que chama-se de erro padrão da medida. Por quê? O ser humano ele pode apresentar um comportamento motor variável hoje e amanhã, Ou seja, hoje eu posso apresentar um desempenho e amanhã eu posso apresentar outro. Porque hoje simplesmente eu não estava a fim de fazer um item. E amanhã eu faço, tá? Principalmente quando a gente trabalha com criança. Isso é muito comum. Então, essa pequena variabilidade que pode acontecer é o que a gente chama de erro padrão da medida, que pode ocorrer entre um desempenho e outro, tá? Se isso ocorrer, a gente tem essa variabilidade aí aceita, até 20%. E isso é considerado confiável.
característica importante para eu entender sobre um teste é como que ele é mensurado. Eu tenho que entender a forma de score dele. Se ele é um score nominal, sim, não, passa, não passa, passa, falha, né? Adequado ou inadequado, normal, anormal. Se ele tem uma escala de mensuração ordinal, em forma de números, né? Que são contínuos, ou se ele tem uma escala de forma intervalar, como por exemplo, a forma de classificação do GMFCS, que é um sistema de classificação 1, 2, 3, 4 e 5, né? Que atribui valores a esse intervalo. Tá? Bem, dito isso, na hora de escolher um teste, eu tenho que saber para que eu quero aquele teste, né? E isso tem muito a ver com o nosso conceito de função e disfunção, hoje em dia muito norteado pela CIF, tá? E os propósitos de um teste, né? Para que eu quero? Se eu quero discriminar, predizer ou avaliar. Outra característica importante é o que eu quero com o meu tratamento, o que eu quero mudar, qual o foco da minha intervenção, qual o foco do meu resultado, qual o foco do meu tratamento, qual a característica que eu mais trabalho, qual a característica do meu serviço mais trabalho, qual a característica da minha intervenção e que resultados principalmente são almejados pelo meu paciente, pela minha criança, pela minha família. E os conceitos básicos de uma profissão, eles são refletidos nos testes e medidas utilizados pela sua prática. Então, é muito comum a gente ter na nossa bagagem de ferramenta de testes, né, que eu tenho no meu know-how, na minha experiência clínica de aplicar, aqueles que são condizentes com a nossa profissão, né? Então, na profissão de fisioterapeuta, porque eu sou fisioterapeuta, eu vou ter experiência numa bagagem de testes mais apropriados, principalmente a mobilidade, a função motora grossa, né? A marcha, que são os testes que mais têm a ver com a minha profissão, né? Quem é terapeuta ocupacional vai ter na sua bagagem de ferramentas e testes mais apropriados ao quê? As habilidades de motricidade fina, as habilidades manuais, atividades escolares, laborais, né? Porque são os testes mais apropriados à sua profissão. A fonoaudiologia vai ter então testes mais usados para quê? Para avaliar a linguagem, para avaliar a articulação da fala, para avaliar a influência de como que a criança se alimenta, etc. Tá? E aí, por aí vai os testes apropriados a cada profissão. E o que eu vou avaliar também está diretamente então, relacionado à funcionalidade específicas de cada área, né? Então, um conjunto de componentes essenciais, incluindo habilidades do indivíduo, assim como tarefas e atividades que são necessárias para a realização das rotinas diárias no ambiente natural do indivíduo, sejam elas específicas a qual componente da funcionalidade que me interessa avaliar. Tá? Então, é importantíssimo a gente ter como foco que o indivíduo está em tempo todo em atividade num contexto específico, seja ele qual for e qual a relevância desse contexto para aquela criança, para aquele indivíduo, para aquela família. Então, na hora da abordagem funcional dos contextos, eu tenho que avaliar, principalmente quando eu foco na criança, 3 ambientes são imprescindíveis: a casa, a escola e a comunidade, que vai ser completamente diferente se eu avaliar um adulto, em que eu vou focar na comunidade, no trabalho e na casa, né? Então, os ambientes eles vão ser contexto dependentes de acordo com a minha população dependente, né? Então, isso vai mudar de acordo com os instrumentos que eu vou estar utilizando também. Né? Outra característica importante na hora da escolha de um instrumento é eu verificar que tipo de característica que esse instrumento me informa, se é sobre capacidade ou performance. O que é isso? A capacidade é o desempenho de desempenhar habilidades e tarefas funcionais numa situação ideal, ou seja, o potencial de desempenho de uma função específica, as habilidades funcionais do indivíduo. Ou seja, são aqueles testes principalmente realizados em um ambiente controlado, daquele nosso consultório, em que eu tenho um teste realizado com equipamento padrão, com um banco padrão, com uma linha padrão, com um ambiente padrão. Então, a criança, às vezes, é capaz de executar aquela tarefa naquele ambiente padrão.
Isso não quer dizer que ela desempenha essa habilidade funcional no ambiente real dela, que é a performance. A performance é como as habilidades funcionais acontecem na rotina diária do indivíduo, ou seja, o desempenho real da função específica, ou seja, a independência do desempenho das tarefas funcionais. Então, isso tem que ser levado em consideração também na hora da escolha de um teste. Isso vai ser avaliado no teste. Ou seja, o que eu quero avaliar? Eu quero avaliar a capacidade dele mostrar a sua melhor capacidade, a sua melhor habilidade de desempenhar determinada característica, determinada tarefa, ou eu quero ver como que ele realmente faz no seu ambiente domiciliar. Aí eu quero ver performance. Vai depender do que eu quero. Tá? Então, o modelo de avaliação da criança com PC, ele hoje está pautado na CIF, né? Onde eu quero ver a condição de saúde e de acordo com os 3 domínios principais, né? Função, estrutura do corpo, atividade, participação, sem nunca esquecer a influência que a gente recebe das barreiras e facilitadores dos fatores ambientais e pessoais. Então, é imprescindível que na hora da escolha de um instrumento de avaliação, eu pense qual domínio eu quero avaliar. Hoje eu tenho instrumento de avaliação para todos os domínios da CIF, né? E já realmente validados, traduzidos e adaptados culturalmente para o nosso ambiente brasileiro, né? Então, pensando nisso, nós, num grupo de pesquisa multicêntrico aqui no Brasil, a gente criou, né, um projeto de pesquisa chamado Participa Brasil, em que a gente se propõe agora a acompanhar prospectivamente a evolução da funcionalidade de crianças e adolescentes com paralisia cerebral aqui no Brasil. E com isso, criar curvas de atividade e participação baseadas em classificações funcionais desse grupo, tá? Esse grupo está sendo coordenado por mim, professora Paula Chagas, aqui da UFJF, né? Tem a colaboração internacional e coordenação do professor Peter Rosenbaum, que é meu orientador, né, do pós-doutorado, e a colaboração do professor Robert Palizano, também da Can Child, tá? E nós somos mais 8 professores de Universidade Federal daqui do Brasil. Então, a professora Aline Tonedo, da UNB, a professora Kenia Ayub, também da UNB. A gente tem a professora Guimar Longo, da Federal do Rio Grande do Norte, da FACISA, aqui, né, do Nordeste. Professora Ana Cristina Camargos, professora Hércules Leite, da UFMG. Professora Ana Carolina Campos, da Federal de São Carlos. Professora Rafaela Moreira, da Federal de Santa Catarina. E professora Rosane Moraes, da Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? Nosso grupo, então, publicou um protocolo de pesquisa ano passado, em que a gente apresenta um grupo de instrumentos em que a gente propõe que sejam utilizados para avaliação de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Esse nosso protocolo, então, apresenta, de acordo com a CIF, um grupo de instrumentos que podem ser utilizados para avaliar fatores contextuais e pessoais, atividades e participação e funções corporais, tá? Em todos, então, os domínios da CIF, tá? Nossa proposta, então, de modelo de avaliação, ele considera, né, todos os tipos clínicos de paralisia cerebral, além de todos os níveis de classificação funcional, onde a gente se propõe a avaliar as funções corporais de acordo com as características mentais, tolerância ao exercício e força muscular, a mobilidade no domínio de atividade. No domínio de participação, a gente vai avaliar também mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, vida doméstica e comunitária. Nos fatores ambientais, produtos, tecnologia, suporte, relacionamento, serviços, sistemas e políticas, além de bens, né, e acessos aos serviços de saúde. E fatores pessoais, características pessoais e outras condições de saúde. Nosso grupo, então, se propõe a acompanhar as crianças prospectivamente durante 4 anos. Tá?
Quais instrumentos, então, que a gente propõe? Né? A gente vai pegar crianças que já tenham diagnóstico de paralisia cerebral a partir de 2 anos de idade. Como eu falei, de todos os tipos clínicos de paralisia cerebral, de acordo com todas as classificações funcionais do GMFCS 1, 2, 3, 4 e 5, em que a gente pretende classificar também pelos outros sistemas de classificação, MACS, CFCS, EDAX e VFCS, onde a gente pretende então avaliar as funções corporais pelo EASY, Mini Mental, teste de caminhada de 6 minutos, shuttle test e o teste de força muscular modificado, né, funcional aqui da CanChild. No domínio de atividade, a gente vai avaliar o GMFM 66, o PEDCAT, o Challenge e o teste de caminhada de 10 metros e ainda um novo instrumento que está sendo desenvolvido pelo nosso grupo, que vai ser o GMFR, que vai ser uma classificação, um relato familiar do GMFM. Na participação, a gente vai ter o ICPEN, o PENSI e o PEDCAT. Né? E nos fatores ambientais e fatores pessoais, a gente desenvolveu um questionário próprio que vai estar pegando características em relação a fatores, as barreiras e facilitadores, de acordo com os core sets da CIF, que esses fatores podem estar influenciando na avaliação dessas crianças. Tá? E esse acompanhamento, como eu falei, vai ser longitudinal durante 4 anos. Né? Então, a avaliação de criança com paralisia cerebral, hoje em dia, também pelo grupo da CanChild, ele tem sido proposto dentro do contexto das minhas palavras favoritas, né? Onde a gente não pode esquecer que essa criança, ela vive a sua condição dentro de um contexto da infância, né? Em que o tempo todo a gente tem que pensar que a sua funcionalidade está dentro de um contexto de saúde, né? Representada pela palavra fitness em inglês, da funcionalidade, representada pela palavra function aqui no domínio de atividade, pela palavra amigos ou friends aqui no domínio de participação, pela palavra família ou family aqui nos fatores ambientais e pela palavra diversão ou fun aqui nos fatores pessoais. E que isso acontece sempre numa lógica de futuro, de future, porque a criança evolui, né? Nossas crianças estão ao longo do tempo crescendo, se desenvolvendo, né? Então não tem como a gente pensar na infância fora dessas palavras favoritas, né? Em que o tempo todo a gente tem que estar trazendo ela para satisfação, para o lazer, para a amizade, para a diversão, né? E para ter saúde e funcionalidade. Então, aqui eu só quis trazer que a avaliação no contexto da CIF, a importância de a gente pensar a avaliação num contexto multidimensional, né? Pensando então que o foco da nossa avaliação ele deve ser pensado e considerado em relação a todos os domínios da CIF. A criança e a adolescente, cada uma vai ter características especiais em que cada instrumento vai ser pautado com base nas suas prioridades, de acordo com o que for relevante para ela, né? O modelo que a gente apresenta aí do Participe, uma proposta de que a gente vai avaliar todos os instrumentos com uma proposta de pesquisa, não é o que deve ser utilizado na prática clínica, né? Mas que a gente tem que sempre considerar os domínios da CIF como os relevantes para ela, né? E sempre pensar que a avaliação tem que considerar o propósito de cada instrumento na hora da sua escolha, se é discriminatório, se é preditivo ou avaliativo, o que você espera da sua avaliação, né? E lembrando mais uma vez que o PDF dessa aula está disponível no Telegram da Fisiovital. Se ligue e acompanhe as postagens que são feitas semanais pelo nosso grupo. Obrigada.